Na última quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, o Copom elevou por unanimidade mais uma vez a taxa Selic de 14,75% para 15%. Trata-se da Selic mais alta desde julho de 2006. No comunicado oficial, o Copom anunciou que possivelmente esse é o último aumento desde que o cenário da inflação no Brasil permaneça conforme o planejado. Será que esse é o momento para investir em CDBs, em RDBs, em caixinha do Nubank, do Inter, do C6 Bank, do PicPay? Será que é o momento para aceitar dicas do seu assessor e colocar tudo em pré-fixados? Será que é o momento de aproveitar a marcação ao mercado? Gente, presta atenção. O que eu vou explicar nesse vídeo é justamente onde todo mundo erra. Se você quer aprender a aproveitar esses ciclos de mercado, entender toda essa questão da taxa Selic, saber como navegar nesse grande barco aí da economia brasileira e mundial, então fica até o final que eu vou explicar aqui para vocês tudo no detalhe e você vai sair daqui sabendo como se comportar adequadamente nesse tipo de cenário. Para a gente partir aqui com alguns conceitos bem estabelecidos, o papel do Banco Central é proteger o poder de compra da nossa moeda, controlando a inflação. E para isso, o principal instrumento que ele tem é justamente a taxa Selic. Um dos objetivos desse aumento da taxa Selic é deixar o crédito mais caro, reduzindo assim o consumo, ou seja, a demanda, né? E naturalmente forçando os preços a caírem. É um remédio amargo, mas deixar a inflação se descontrolar é muito pior, tenha certeza disso. A inflação corrói salários e tira o poder de compra das pessoas. Atualmente o IPCA está em 5,32% no acumulado dos 12 meses, sendo que a meta de inflação atualmente é 3% com teto em 4,5%, ou seja, veja que está bem acima, né? Com esses aumentos aí da taxa Selic, a expectativa de inflação para os próximos anos começa a melhorar devagarzinho, né? Então, em 2025, que é o ano que a gente está, caiu de 5,44 para 5,25 a projeção. E para 2026 está aí algo entre 3 a 4,5%, né? Ficando no limite do teto de meta da inflação. Só que isso não é uma matemática exata. Hoje o mercado tem, de maneira geral, um entendimento que a Selic reage em algo em torno de 9 meses. Ou seja, essa alteração da taxa Selic, a gente pode demorar até 9 meses para enxergar algum efeito na economia dela. E é justamente por isso que o Copom se reúne aí a cada 45 dias para ficar acompanhando, né, isso tudo bem de perto e trabalhando aí a taxa Selic para fazer esse controle. Lembrando que é uma série de fatores que fazem o IPCA variar, né, além da questão do controle de gastos, há também fatores externos como expectativa do petróleo ou da própria inflação, né, subirem lá no exterior por conta de guerras, como por exemplo o que a gente está vendo agora entre o Irã e Israel. E quando a inflação lá fora sobe, os juros lá fora também sobem naturalmente e isso tende a atrair investimentos em dólar, né, lá para fora, tirando o capital estrangeiro aqui do Brasil, aumentando o dólar, ou seja, desvalorizando a moeda no Brasil e consequentemente aumentando a inflação. Então o Banco Central precisa estar sempre pensando nisso tudo, né? Esses são só alguns exemplos que eu dei para vocês de todo esse ecossistema. A gente costuma dizer que a economia é um organismo vivo, né? Ela está sempre mudando, se adaptando e reagindo ao que acontece no mundo, né? E tudo está interligado, né? Países, setores, políticas, uma coisa afeta a outra o tempo todo. Então, entendido esse conceito de controle da inflação através do aumento da taxa Selic, a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe de um dos principais fatores desse descontrole fiscal aqui no Brasil, que é o governo estar gastando mais do que arrecada. E, para tentar sustentar isso tudo, o governo aumenta impostos já existentes ou cria novos, né? Que é o que a gente está vendo acontecer aí várias vezes todos os meses. O déficit nominal do Brasil está se aproximando de 8% do PIB, segundo o Banco Central. E explicando de maneira bem simples e objetiva aqui para vocês, quando o governo arrecada menos do que gasta, isso é o que a gente chama de déficit fiscal. E se ele ainda precisa pagar juros
da dívida, isso entra como déficit nominal. Significa que o governo está gastando tanto a mais do que arrecada que o rombo equivale a cerca de 8% de tudo que o país produz em um ano, que é o que a gente chama ali do produto interno bruto. É como se você ganhasse 100 mil reais por ano e estivesse fechando o ano com 8 mil reais de dívida nova. Isso sem contar a dívida antiga. E aproveitando aqui essa pequena aulinha aí de economia, quando você ouve falar de déficit primário ao invés de nominal, ele simplesmente não inclui os juros da dívida. Então fica muito claro para você aqui que o indicador mais correto, mais completo, né, quando você está analisando o endividamento do país, é o déficit nominal, já que ele inclui todas as despesas, inclusive o pagamento de juros da dívida pública. A dívida bruta do Brasil está se aproximando de 80% do PIB e com expectativa de mais alta nos próximos anos. Quase um terço, eu vou repetir, um terço de tudo que o Brasil arrecada é usado somente para pagar dívida pública. E essa dívida só existe porque o governo gasta mais do que arrecada, mesmo batendo recordes atrás de recordes de arrecadação, ou seja, impostos. E aqui eu não estou falando só do governo atual, mas de vários outros que já passaram por aqui. Aí alguém vai dizer nos comentários, mas existem países de primeiro mundo que têm dívidas parecidas ou até maiores que a do Brasil, só que esses países não são emergentes como o Brasil, né? E, portanto, a taxa de juros nesses países é super baixa, né, em comparação ao Brasil. Países desenvolvidos podem ter dívidas altas porque têm credibilidade e moedas fortes, como, por exemplo, o dólar ou o euro, né, que permitem aí juros bem mais baixos. E a explicação para isso é muito simples. Os investidores vão querer investir nesses países e bancar essas dívidas, mesmo que esses juros, né, de retorno, de rentabilidade para eles seja muito menor, simplesmente porque a moeda é forte e se valoriza ao longo do tempo. E, além disso, esses países têm muito mais segurança fiscal. Ou seja, uma coisa compensa a outra. O Brasil, por ser emergente e considerado mais arriscado ou até exótico, né? Se você não sabe, investidores estrangeiros, de forma geral, identificam o Brasil como um país exótico para se investir. E para valer essa questão do risco-retorno, o Brasil tem que pagar muito mais juros para se financiar. Ou seja, tudo é um ciclo vicioso. Quanto maior a dívida e o déficit, aumenta o risco percebido pelos investidores em relação à capacidade do governo de honrar com esses compromissos. E esse risco faz com que o governo tenha que aumentar os juros para dar atratividade para esses investidores e conseguir aumentar esse prêmio de risco para poder financiar essa dívida do país. Quanto mais os juros são aumentados, mais difícil é reduzir a dívida. Se o governo perde credibilidade e os investidores veem risco de descontrole fiscal, a confiança na moeda cai, o dólar sobe, né? Ou seja, o real perde valor em relação ao dólar, a inflação de custos aumenta, importados, combustíveis, alimentos, que é justamente aquilo que a gente chama de inflação, né? E para combater essa inflação, o que o Banco Central precisa fazer? Aumentar os juros. Então, enquanto o Brasil não conseguir controlar esses gastos com a máquina pública, a gente sempre vai ficar nesse ciclo. E agora eu vou te explicar como aproveitar esses ciclos de mercado e investir da maneira correta. Mas antes, deixa eu te pedir um favor. Por favor, se inscreve no canal. O YouTube está desinscrevendo muita gente aí do canal. Se inscreve, dá um like no vídeo, comenta algo aqui embaixo, dá um hype se tiver disponível para você, que isso ajuda a gente a continuar trazendo aqui esses ensinamentos e essas aulas aí para vocês. Apesar do Copom ter anunciado que possivelmente esse vai ser o fim do aumento da taxa de juros, provavelmente ela vai demorar muito ainda para baixar de uma maneira relevante. Portanto, a gente ainda vai ter muita janela de investimento em renda variável no Brasil. E eu sempre falo aqui no canal que o correto é você definir porcentagens de classes de ativos na sua carteira e investir de maneira constante, todos os meses, mantendo e respeitando essas porcentagens. Essa é a maneira mais comprovadamente coerente e correta de você investir. E eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando isso no detalhe. Eu vou deixar vários links aí na descrição para depois você conferir. No entanto, mesmo que você não tenha começado a fazer isso que eu expliquei anteriormente e aproveitado todo esse momento de baixa aí na nossa renda variável no Brasil, que a gente está vivendo há meses, né? Saiba que como a taxa Selic tem uma previsão
de demorar para baixar efetivamente com força aqui no Brasil, ainda há naturalmente tempo de você começar a investir em renda variável e aproveitar esse barco. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, você precisa entender o seu perfil de investidor e seguir a sua própria estratégia sempre. Então, qual é o maior erro que os investidores cometem? Quando a taxa de juros está alta, como agora, eles querem aproveitar a renda fixa, né? Pois ela está rendendo muito bem, enquanto a renda variável está numa baixa bem grande. Só que esse é o principal erro, por alguns motivos principais. Primeiro, a taxa Selic não vai ficar alta para sempre. Segundo, a sua rentabilidade na renda fixa ela é limitada, ela é um contrato basicamente, né? Então você vai ganhar aí o que acordou e pronto. Terceiro e mais importante, em uma carteira de bons ativos de renda variável, os seus ganhos eles não têm um teto definido como na renda fixa, né? A renda fixa, no longo prazo, nunca vai superar o rendimento de bons ativos de renda variável. Eu tenho também vídeos explicando isso com dados gráficos comprovando para vocês isso na prática. Eu vou deixar o link na descrição, depois você confere também. Só que para você conseguir ter esses elevados rendimentos na renda variável, você precisa aceitar esses ciclos de baixa. Ou seja, quando a Selic estiver nas alturas, como agora, e a renda variável rendendo quase nada, é justamente nesse momento que você precisa se manter firme na sua estratégia de investimento e continuar aportando todos os meses, respeitando a sua porcentagem estabelecida em cada classe de ativos. E se a renda variável caiu, naturalmente a sua porcentagem na classe de renda variável ou de fundos imobiliários, de ações, vai cair e você vai precisar aportar justamente nesse momento nessa classe de ativos. Então, enquanto você não aprender a aceitar isso, nunca vai ver o seu patrimônio crescer de maneira exponencial no longo prazo. Tem algum problema você aproveitar um pouco da renda fixa nesse momento? É claro que não, desde que a porcentagem que você definiu na renda fixa na sua carteira seja respeitada. Então, se você está investindo em ativos de renda fixa nesse momento, mas está dentro da porcentagem que você já havia previamente estabelecido na sua carteira de investimentos, não tem problema nenhum. Você quer aproveitar um pouco um pré-fixado e travar essa taxa? Você quer comprar um IPCA para fazer marcação a mercado? Você pode fazer tudo isso desde que esteja dentro da porcentagem definida previamente na sua carteira. O que não pode é você simplesmente se deixar levar pelo medo dessa baixa da renda variável e pelas notícias e simplesmente colocar tudo em renda fixa agora. Aí você perde toda essa oportunidade de entrar na renda variável em baixa. Todos esses investimentos de renda fixa têm rentabilidade limitada, né? É um contrato que você fecha. Então, se você quer ver a sua carteira crescendo de maneira exponencial no longo prazo, somente a renda variável e muita paciência e constância vão te proporcionar isso. Se você tem todo o seu dinheiro na renda fixa, você vai perder dinheiro, vai perder oportunidades, vai limitar os seus ganhos e, além de tudo, você vai ter uma carteira super arriscada, né? Então, a diversificação é a chave do sucesso. Veja aqui nessa carteira fictícia que a gente estabeleceu aqui algumas porcentagens, lembrando que você precisa sempre adequar de acordo com o seu perfil de investidor. Se a gente estivesse, por exemplo, agora num momento em que a Selic está alta, naturalmente esses 25% que você estabeleceu nas ações brasileiras e esses 25% em fundos imobiliários estariam caindo. Então, naturalmente, você fazendo essa definição, você faz uma proteção contra as suas emoções, né? Você vai ter que respeitar o que você estabeleceu. Então, se caiu para 15%, você vai ter que botar aí mais 10% até chegar no 25%. Se o dólar fica muito caro, e aqui no Brasil a gente tem uma redução também nos valores dos investimentos, você vai naturalmente ganhar aqui nessa porcentagem definida para o exterior, em ETFs, em stocks, em REITs. E o contrário também é verdadeiro, né? Se o dólar se desvaloriza, não tem problema, você está com todas essas demais classes de ativos aqui para sustentar você. E, igualmente, na renda fixa, se você tem ali, se você já tinha previamente 25% estabelecido em renda fixa, você vai sim surfar também esses bons momentos da renda fixa no Brasil, não tem problema nenhum nisso. E se tudo ir mal, né, toda a questão da moeda fiduciária aqui ir mal, você ainda tem uma reserva de valor, né, como o Bitcoin ou ouro. Então veja que a diversificação é a chave para você ter mais segurança e rentabilidade. Uma carteira diversificada e aportes constantes, respeitando as suas porcentagens, é a chave do sucesso. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta algo aqui embaixo. Um abraço e bons investimentos.